no linguajar comum, virarem lá com aquela entidade que não se sabia quem era, então, geralmente cantava uma doutrina, um ponto muito comum que se canta hoje nos terreiros de Minas. Até eu canto na minha casa, que sou Nagô Vodum, porque eu culto o Nagô, que é o tambor de Minas, a origem dele é Nagô Vodum, Vodum da Casa das Minas e Nagô da Casa de Nagô, e mais a encantaria. E mais um pouco da Umbanda, porque tem os Exus, tá? Então, na minha casa, eu falo, é um tambor de Minas. Não, na realidade, é um grande tambor de Minas bandomblé. Bandomblé. Porque se eu não quisesse que fosse assim, aqui não vinha Exu Egum, aqui não vinha Preto Velho, que é lá da Umbanda, não vinha Caboclo, não vinha nada. Não, vem todos, porque são espíritos de luz, que o nosso grande Pai Olorum nos deu para nos ajudar, para nos proteger, com dinheiro, sem dinheiro, bem vestido, mal vestido, com joia, sem joia, com carro, sem carro, de carroça, de cavalo ou a pé, não importa. Muito bem, então, eu lembro que lá nessa casa, e que eu adoto até hoje na minha casa, a casa do meu Vodum, lá em São Luís também, adota. Então, quando uma pessoa estranha vinha, incorporava uma determinada entidade, um encantado, tá? E ficava por ali rodeando, né, dançando e tal, fazendo aquele serelepe para lá e para cá e tudo, e não falava nada, né? Então, na mina, como em todo segmento afro-religioso, toda entidade tem uma história, toda entidade tem uma família, tá? E toda entidade tem seus emblemas, e todas as entidades têm seus hinos, têm seus cânticos próprios. Então, se eu abri o programa louvando uma grande entidade do tambor de Minas, que é um encantado, que é um caboclo, mas não é um caboclo boiadeiro que a gente vê, tá? Normalmente por aí, ele é um caboclo encantado, que é o seu baiano. Tá? Então, se o seu baiano chega na minha casa, tá? E fica ali próximo ou distante, geralmente eles nunca ficam muito próximos dos atabaques, dos tambores, eles ficam um pouco afastados e começam a rodar, dançando. Então, o zelador ou a zeladora de orixá observa isso. Então faz um sinal com o dedinho lá para a orquestra, né? Os ogães, ou lá no Maranhão nós chamamos de abatazeiros, para que os abatazeiros deem uma parada ali e puxem então uma doutrina que diz assim, caboclo, que banda é a tua? É a banda de lá ou é a banda de cá? Caboclo, que banda é a tua? É a banda de lá ou é a banda de cá? É lá onde pia cobra, ou é lá onde canta o sabiá? Para vocês entenderem. Caboclo, que banda é a tua? É a banda de lá ou é a banda de cá? É lá onde pia cobra, ou é lá onde canta o sabiá? Se o caboclo não se move, não faz nada, tá? Os ogães vão lá, puxam ele, levam lá para dentro, porque sabe que aquela pessoa não está realmente incorporada. Pode estar sugestionada ou dando eque. Eque quer dizer dando entidade de mentirinha, tá? Porque acha muito bonito, porque o nosso segmento religioso ele se baseia em cima do encanto. Um caboclo é um encanto, uma pombagira é um encanto, um exu é um encanto, um preto velho é um encanto,
tá? Um orixá, Xangô, Oxóssi, Ogum, são encantos. Então todo mundo fica encantado com aquilo. Ah, eu quero ter um orixá desse, eu quero ter um caboclo, eu quero ter uma pombagira dessa, eu quero ter um exu desse. É um encanto. Então as pessoas acabam, às vezes até aleatoriamente, sem maldade nenhuma, tá? Se deixam sugestionar e acabam passando por esse vexame. Então o que acontecia naquela época, né? Formava-se uma fila, tá? Dos voduns, já em terra, voduns, caboclos, encantados em terra, e em fila indiana iam lá para um quarto de segredo, tá? Que nós chamamos de comé, ou de camarinha, ou de roncó, como queiram, né? Lá. E lá já tinha uma panela, tá? Com azeite fervente, fervendo, azeite de dendê fervendo, que nós chamamos ainda, tá? De ritual do canjerê. Muito bem. Então, ali, cada vodum que chegava próximo à panela, metia a mão. Ora, quem estava realmente em transe, incorporado, tá? Ele tirava, sacudia o dendê e dava a volta, voltava para o barracão, né? Quando chegava naquele mentiroso, aquele que estava autossugestionado, aquele que estava fingindo, dando EQ, quando chegava na vez dele, tá, o que acontecia? Ele subiu. Onde que eu tô? Por quê? Porque ele não estava com nada. Porque ele não era maluco de meter a mão dentro do canjerê, dentro daquele azeite quente. Entendeu? Fervente. Fervendo, entendeu? Então era isso muito bom. Graças a Deus que essa prática, tá, não é mais usada. Por quê? Porque através de Kardec a gente descobriu que existem os mais variados tipos de mediunidade. Tem o médium inconsciente, tem o médium subconsciente, tem o médium consciente e tem o médium irradiado. Então, eu tenho notícias de muitas lesões corporais, tá? Causadas por pessoas que foram obrigadas a colocar a mão dentro daquele canjerê e dali saírem queimadas, né? Aí eu pergunto, a culpa era da pessoa? Não, ele estava realmente incorporado, mas ali nunca teve alguém, um zelador, para doutriná-lo. Dizer assim, olha, a sua mediunidade, ela é de semi-mediunidade, você é médio inconsciente, é médico semiconsciente, ou você recebe barra-vento. Então, para passar àquela pessoa uma segurança, porque o médio consciente, se ele for doutrinado devidamente, ele passa por um ritual de canjerê, ele põe a mão dentro do canjerê, tá? E não se queima, mas é necessário que se doutrine. Tudo na vida a gente tem que passar por uma doutrinação, porque a gente não nasce sabendo. Tá? Então eu abri esse adendo aqui só para explicar, para mostrar para vocês o quanto que o nosso segmento afro-religioso, ele é bonito, ele é cheio de segredos. Então as pessoas ficam brincando com a vida alheia. Olha, eu faço isso em 24 horas, eu faço fulano se arrebentar, eu faço voltar, e sabe, tantas aberrações. Então, de uma certa forma, nós somos responsáveis por esse tipo de ataque que está ocorrendo. Mas só que os verdadeiros seguidores afro-brasileiros não dão a mínima para isso, porque isso daqui nada mais é o que? Uma busca frenética pelo vil metal. Eles querem números, eles querem quantidades. E as pessoas que vão para lá porque lá não tem trabalho nenhum. É só comprar uma Bíblia, que geralmente compra na biblioteca mesmo lá da igreja, tá? A preços exorbitantes, porque eles não dão nada para ninguém. Ele bota debaixo do braço, tá?
Tem algumas igrejas que tem escolinha e que vai ensinar, outras já não tem, ele vai ter que aprender por ele mesmo, tentar interpretar um livro que tem dezenas de interpretações, tá? Um livro que fala por metáforas, a Bíblia. Você imagina, né? Então, o que acontece? E lá o trabalho que ele tem é esse, é de ouvir a pregação, tá? De um pastor, como se fosse o dono da verdade, e que busca o respaldo naquilo que ele interpretou, naquilo que ele entendeu da Bíblia, muitas das vezes erradamente, e procura incutir das pessoas um ódio àqueles que não seguem aquele mesmo segmento religioso. Este é o problema. Mas por trás disso está a busca do vil metal. Tá? Para vocês terem uma ideia, em Portugal, notícia recente, fecharam cerca de 700 igrejas evangélicas de brasileiros que foram para lá, porque a Europa é euro, né? Vamos para lá, vamos abrir lá. Fecharam, porque não conseguiram consagrar ninguém. Eram 10, 20, 30, no máximo 40 pessoas. Não conseguiram pagar luz, pagar impostos e tudo, e vieram embora para o Brasil. Quem ainda mantém alguns templos lá é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas não com o dinheiro colhido dos fiéis de lá, tá? É mantido com o dinheiro que sai daqui ou de outros países para manter, tá? Para não ser alvo de crítica. Mas está lá, foi matéria, eu tenho registrado aqui essa matéria lá, entendeu? De fechamento de 700 igrejas evangélicas. Por quê? Tão provado é que eles foram para lá na busca do vil metal, no intuito de vender um produto subjetivo que não é palpável, que não é concreto. Salvação, meu Deus, o que é salvação? Tá? Quando eu vou saber o que é salvação? Salvação é dar um prato de comida para um faminto que bate à minha porta? Salvação é, como eu faço no tribunal do júri, tá? Absolver um acusado de um crime de morte? Só porque eu fiz isso eu estarei salvo? Salvação é eu ser batizado, crismado na Igreja Católica, enfim, tá? Eu ir à missa todos os domingos. Então, isso é salvação? Nós não sabemos o que é salvação. Só o grande Deus, nosso grande Pai Olorum, é que sabe. É que ele está com o livro da vida na mão, é que ele sabe realmente quem vai ser salvo, se é que vai ser salvo. Essa aqui é a realidade. Então, conforme eu disse em outros vídeos, torno a repetir. O que nos torna iguais aos demais segmentos religiosos, tá? Que tem como postulado maior o respeito e a crença em um Deus todo-poderoso, tá? É essa crença. Porque a crença que eles têm lá em Deus, nós também temos. Nós não temos crença no diabo, porque para mim, cientificamente, tudo tem que ser provado. Para eu. Então, notem bem, ouçam bem, tá? A figura de Jesus Cristo está mais do que provada. Ele incorpora o Filho, o Pai e o Espírito Santo, tá? Todos nós sabemos da vinda dele, dos feitos dele, e ele está aqui, ele está conosco no nosso dia a dia. Não fosse ele estar conosco, nós viveríamos numa situação até pior. Não é? Agora, você falar de uma figura chamada demônio de rabo, de chifre, que foi criada, uma figura que foi criada lá pela Igreja Católica, porque precisava amedrontar os países tidos como pagãos,
ou pagãs, né, para vender a sua filosofia religiosa. E ali matavam reis, rainhas e escravizavam seu povo. Tá? Brancos de olhos verdes, olhos azuis, eram escravizados. Tá? E que traziam na sua túnica uma cruz representando o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, então tem muita indagação, tem muita coisa que a gente tem que parar para poder questionar e rediscutir. Então, eu não acredito no demônio. Eu não sou um cultuador do demônio, eu sou um cultuador, acima de tudo, das forças divinizadas da natureza que englobam, que são semideuses. São semideuses. De Exu a Oxalá, de Exu, Egum, de Exu a Oxalá, Exu Orixá, são semideuses. Tá? Eles não tiveram vida humana. E temos os Exus e Eguns que tiveram vida, assim como eu. Tá? E que galgaram lá no espaço sideral, ou seja, lá onde que for, tá? O direito de retornar para resgatar um fardo que ele deixou aqui nos ajudando. Tá? Não é, então, como eu disse, não é dando, tá, a essas entidades, tá, belos presentes, boas bebidas, vestindo-as com belas roupas. O orixá, ele é tão simples que nós, seres humanos, aprendemos, né, a vesti-los com tanta riqueza, Xangô com aquela roupa maravilhosa, nossa grande mãe Oxum com aquela roupa maravilhosa, nossa mãe Ansã com aquela roupa maravilhosa, nossa mãe Nanã com a roupa maravilhosa, nosso pai Odé, o senhor da caça, com aquela roupa maravilhosa, Logum Edé, o filho de Oxum com Oxóssi, com aquela roupa maravilhosa. Né? Mas debaixo da roupa é pé no chão, pé no chão, pé no chão. E os verdadeiros voduns, eles não admitem sequer pintura de unha, de unha. Pelo menos na minha casa é de onde eu vim e na minha casa hoje é assim, não admite pintura de unha, porque aquele pé ali é o contato dele com a natureza, com a terra. Mas eu já vi vodum, orixá em quices, né, em salto altos, e sapatos de couro, chinelos de couro, trabalhado, alguns até em ouro. Tá? Aí eu pergunto, onde que está a ligação com a natureza? Então, gente, a gente só vai encontrar isso, essas vicissitudes, dentro do nosso segmento religioso. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, tá, é para mostrar o quanto o nosso culto ele é belo, e nós não precisamos cometer esses vilipêndios, tá, que esses falsos evangélicos cometem no afã de querer angariar um número cada vez maior de adeptos. Mas tem também um parêntese que eu abri que eu não fechei, eu quero fechar. Então as pessoas vão para a igreja evangélica porque lá ele compra a Bíblia, né, lá na biblioteca e tudo, e vai ouvir a pregação lá do pastor segundo a sua própria interpretação, e pronto, fazer suas orações, e pronto, botou a Bíblia debaixo do braço, voltou para casa. Quer dizer, ninguém tem trabalho nenhum, nada, não tem trabalho nenhum. Vai à missa, ouve a missa, tá? Ouve a palavra do padre lá, a pregação, voltou para casa e tudo. Dentro do candomblé, então, gente, não esperem multidões, porque candomblé, um bandomblé, tambor de mina, xambá, candomblé de caboclo, quimbanda, Angola, nossa querida Angola. Gente,
A coisa é diferente, é pé no chão, é pé no chão, é trabalho, é trabalho, é trabalho. A gente, para conseguir recolocar alguém nos trilhos, se ele for merecedor, a gente tem que fazer isso. Você tem que estar certo no santo e no santo certo. Aliás, você tem que estar no orixá certo e certo no orixá. E não no santo, porque o santo é lá na Igreja Católica. Entendeu? Então, nossos orixás não são santos. Eles são divindades, são forças divinizadas da natureza. São semideuses, porque Deus só existe um. Só existe um. Então, eu precisava fazer, tá? Opinar sobre esse processo que ainda está em curso, louvando a ação do Ministério Público Federal, que é o fiscal da lei, tá? Mas dei um passeio sobre a situação do Brasil, atual do Brasil, hoje. Tá? Há um afastamento, assim como não tem emprego, há um afastamento de igrejas, né? Há um afastamento de terreiros, não porque as pessoas querem, porque não tem condição, muitas das vezes não tem condição de pagar a passagem para ir no domingo à igreja. Tá? No candomblé é a mesma coisa, quantas pessoas que você marca uma festa, uma comunidade de 70, 80, 100, 200 pessoas e aparecem 30, 40, não importa, que seja só eu, os ogães, a minha Ialorixá, minha esposa, a mãe Rose do Oxum Opará e do Ogum Choroquê, ou da minha mãe Navezuarina, lá do Tambor de Minas, que seja, o tambor vai rufar de qualquer maneira. De qualquer maneira o tambor vai rufar. Tá entendendo? Por quê? Porque dentro do meu segmento, onde eu aprendi, a gente não faz festa para a sociedade. A gente faz festa para os voduns, para os inquices, para os encantados, para os exus. Então, se fulano não veio, problema de fulano. Ah, mas eu fiz uma lauta mesa para janta, né, lá para as 4 da manhã, o que eu vou fazer essa comida? Não vai se estragar, não. Tá? Porque já aconteceu comigo isso. Qual é o zelador que já não passou por esse problema? Aquela comida, tá, que eu preparei, e que não é comida de sacrifício, eu quero deixar bem claro que não é comida de sacrifício, porque eu tenho o hábito, tá, de comprar comida, o frango, a linguiça, a carne, tá, lá no mercado para ser degustada pelos meus convivas, pelos meus convidados. Aquilo que foi ofertado, tá, o ofertório sangrento que foi ofertado aos donos da terra, do ar, da natureza, não importa, aquilo vai tudo para eles. Na minha casa ninguém come. Tá? Ninguém come. Somente no ritual do Olubajé, tá? Do meu pai Omolu, que é o mais rico de todos os orixás, cuja roupa é a mais simples de toda. Ele se cobre de azê. O que é azê? É a palha. Então ele se cobre. O chitão, aquele saco de eniagem, tá? Chama de estopa, é a roupa dele, tá ali. E ele é o mais rico de todo, porque ele é o Senhor da terra. E todos, na minha concepção, todos os demais orixás têm que pedir licença ao nosso grande pai, Omulu, Obaluaê. Por quê? Porque é da terra da onde nós tiramos a palha para cobrir a nossa casa. A matéria-prima que vai confeccionar essa roupa bonita, esse abadá que eu estou aqui, esses fios de conta, aqui, ó, tá? De vidro, vem da onde? Vem da natureza. A água para saciar a nossa sede, tá? Os alimentos
sem distinção, vem da terra. A carne, porque se não tiver a grama, o capim, não tem boi, não tem porco, não tem galinha, não tem frango, não tem nada, vai morrer tudo de fome, vem tudo. E ele é o dono de tudo e é o que mais se apresenta na maior das simplicidades, na maior das pobrezas, no sentido figurado, ele é o mais rico. E ele ainda traz o dom da cura, mas também da doença, porque o ser humano ele é teimoso. Ele é teimoso, tá? E o Vodun é isso. O Vodun, ele é um misto de nós mesmos. Nós temos um lado bom e nós temos um lado mau, mas que não representa a maldade do tal demônio que eles criaram, que não tem nada a ver com nossa casa. Nós não temos Ojubó, assentamento de demônio na nossa casa. Nós temos os Exus e Guns, que são arrumados. Nós temos os Voduns, os Inquis, os Orixás, que são assentados para dar firmeza. Temos os assentamentos gerais e temos os assentamentos individuais de cada Vodunce, ou seja, cada Omorixá, cada filha de Orixá, ele tem lá o seu Orixá. Eu tenho o meu Orixá particular, Xangô Airá, tá? Que é uno e indivisível. Ele vem com Oxalá. Aliás, ele não vem, os dois andam juntos, entrelaçados. Oxalá, ele veste branco, tá? Não come sal. E tem um outro Vodun, tá? Que a gente chama de pai, tá? E tem um outro Vodun que é a minha mãe, Yansan, particular, meu, tá lá no quartinho de segredo lá. Aqueles lá eu não posso pô-los para trabalhar para ninguém, sob pena de enfraquecer a minha espiritualidade. É por isso, aqui é quando entra o ensinamento africano, porque em África, tá, existe a cultura do Ojubó, do assentamento do orixá geral. Então, eu tenho o meu Xangô, Airá, mas eu tenho um outro Xangô assentado na minha casa, que é o Xangô geral, que vai responder pela minha casa junto com o meu pai. Então, dentro da casa, lá do Ilê, casa é Ilê em Yorubá. Então, lá no Ilê Axé, casa de Axé, do meu Xangô geral, lá eu posso fazer oferenda a todos os tipos de Xangô. O Bara, Orixá Bara, é a mesma coisa, tá? Nós temos o nosso Bara particular. Esse Bara particular, nós não podemos colocá-lo para trabalhar para ninguém. Eu tenho que ter, se eu sou um zelador, eu tenho que ter um Bara sentado lá na minha casa. Lá eu posso fazer oferenda para quem eu quiser, para qualquer um orixá, menos os orixás funfuns. Mas na casa, se eu tiver apenas um Bara sentado na minha casa, tá? Mas nenhum outro orixá, eu posso recolher até uma pessoa, um neófito, lá na casa do Bara, menos se aquele neófito for omorixá de um orixá funfum, que come quente, come no azeite de dendê. Então, gente, isso aí é só um pouquinho, sabe, desse pouco conhecimento que João Batista de Airá tem, sem a pretensão de querer ser melhor, tá? Mas também pior não, do que ninguém, tá? Respeito a sabedoria de todos, mas respeitem também a minha sabedoria. Ah, porque o cara é advogado, ele é jornalista. Antes de eu ser advogado, antes de ser jornalista, eu já, praticamente desde os mais tenra idade, tá? Eu já fui iniciado dentro do culto
afro-brasileiro, porque a minha mãe, minha avó, meus avós já pertenciam, sou descendentes de negros, índios, africanos, enfim, já está no sangue. Tá? Então eu tenho uma herança, tá? Como a maioria deve ter. A maioria deve ter. Então nós temos que quebrar alguns tabus para a gente ter moral para poder atacar esses que nem opositores, para mim, eles são. Para mim não são nada, porque o que eles fazem, eles não vão influenciar ninguém, só se for um bestalhão qualquer mesmo, que vai achar que, eu vou para lá, para a igreja lá, vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta, e lá, e tudo vai se resolver na minha vida. Não vai resolver nada, não vai resolver nada se você não tiver merecimento, tá? Se você é uma pessoa dotada de uma má querência, uma pessoa que destila ódio, tá, pelos poros, você não pode ir para a igreja evangélica, católica, afro-religiosa, você não vai resolver nada. O seu final vai ser o final de todos esses que adotam essa postura. Vai ser um final triste, triste. Então você tem que ir por amor, por aquilo que realmente tocou o coração. Mas aí é que está o problema, tá? É necessário que alguém diga aquela palavra mágica e que toque o seu coração. Há uma passagem na Bíblia que eu acho muito linda. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um militar e ele era um grande perseguidor dos cristãos naquela época. Então, estava as vitórias sobre as carnificinas que o apóstolo Paulo, que na época não se chamava Paulo, mas sim Saulo, cometia contra os cristãos, né? Antes até da vinda de Cristo, se não me engano, ele era endeusado pelo imperador, ou pelo César, seja lá o que for, não me lembro bem. Tá? Então, ele caminhava por uma alameda, de repente, quando ele ouviu aquela voz dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo parou de chofre, de repente, o seu cavalo. Ele não caminhava, ele cavalgava pela alameda. Tá? Quando, de repente, ele virou-se e disse assim: És tu, Senhor? Então isso é uma metáfora. Então é necessário que a gente toque o coração da pessoa, uma palavra mágica para que aquela pessoa diga: é aqui nessa casa que eu vou ficar, é com esse zelador de orixá que eu vou ficar, é com essa zeladora de orixá que eu vou ficar, é com esse pastor que eu vou ficar, é com esse padre que eu vou ficar, é com esse rabino que eu vou ficar. Então ali, Deus disse as palavras mágicas. E Saulo, e nunca ninguém pregou nada a ele, virou-se e disse: És tu, Senhor?